E o que tem de bom nisso? Muitas vezes a gente passa por situações e as pessoas nos dizem: ah, mas veja pelo lado bom, olha o lado bom disso, e a gente se pergunta: o que tem de bom nisso? Será que realmente tem algum benefício nisso? Ou às vezes a gente olha para algumas pessoas, a gente vê essas pessoas praticando maldades e a gente pensa: qual que é a utilidade dessa pessoa no mundo? Por que ela está aqui? Ela faz tanta maldade. O que será que essa pessoa tem de bom? Aqui em Lucas, no capítulo 10, versículo 42, Jesus nos lembra: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Trata-se daquela história quando Marta e Maria foram visitadas por Jesus. E aí Marta ficou ocupada, preparando a casa, arrumando as quitandas para servir para Jesus e para os discípulos, enquanto Maria ficou sentada, ouvindo o que Jesus estava pregando. E Marta lá atordoada, com raiva, porque Maria não a ajudava. E aí Jesus advertiu Marta e falou: Maria escolheu a boa parte, que é me ouvir. E isso não será tirado dela. As preocupações de Marta eram passageiras. Eram coisas que depois passam, situações que depois iam ficar para lá. Depois ninguém ia se lembrar mais daquilo. Mas o que Maria escolheu fazer naquele momento, que foi ouvir Jesus, aquilo ficou pela eternidade no coração dela. Ela escolheu uma boa parte e aquilo não seria tirado dela. Quantas vezes a gente passa por situações e a gente não consegue enxergar o que tem de bom naquilo? A gente não consegue entender por que a gente passa por aquilo. E será por que aquilo tem algo para nos ensinar? Por que precisa ser daquela forma? Como eu disse no vídeo anterior, muitas situações parecem não fazer sentido, parecem até injustiças, e a gente se questiona: eu realmente precisava passar por isso? Será que não tinha uma maneira mais fácil de eu aprender uma lição na minha vida? Tudo bem, pode ser que essa situação me ensine alguma coisa, mas será que realmente precisava ser dessa forma? Primeiro eu gostaria de te convidar a tirar um pouco os olhos de você nesse momento e olhar para quantas pessoas ao seu redor têm sofrido, têm passado por lutas. Talvez pessoas que você hoje não conhece, mas pessoas que você sabe que perderam os filhos, que enfrentam doenças difíceis, que têm parentes adoentados. Pessoas que realmente estão vivendo alguma situação bem delicada. E olha, eu trabalho na justiça e eu vejo muito da mazela humana, dos problemas da humanidade, dos problemas sociais. E eu posso te garantir que existem problemas terríveis, pessoas enfrentando situações difíceis todos os dias. E às vezes, eu, enquanto estou trabalhando, fico refletindo: nossa, eu estou vivendo um desafio aqui na minha vida, mas essa pessoa aqui está vivendo um muito maior. E às vezes eu paro, eu oro por ela, porque as pessoas enfrentam lutas que a gente nem imagina. Às vezes são pessoas que você vê por aí sorrindo, te atendendo no supermercado, ou às vezes até com um olhar baixo, triste. Você até julga: nossa, que má vontade para me atender. Nossa, que pessoa mal educada. Você não sabe a dor que ela carrega. Às vezes essa pessoa tem uma filha pequena no hospital, com uma doença incurável. Um pai que não paga a pensão para essa criança. E ela tem que estar ali, trabalhando ali, para, com o pouco que ela ganha talvez, sustentar a si mesma e dar conta da questão da saúde da filha dela. Pois é. Essas pessoas são milhares, são as pessoas que a gente encontra por aí na rua. As pessoas que estão aí dentro do ônibus, do transporte público, do metrô. São pessoas que estão no trânsito, passando por nós. São pessoas que nos atendem nos estabelecimentos que a gente frequenta. Mas às vezes a gente, egoísta, só olha para a nossa dor. E a gente se esquece de que todo mundo enfrenta alguma luta. E nessas horas a gente pode sim ser amor, ser caridade, ser compreensão. Porque apesar das nossas lutas, existem milhares de pessoas por aí com outras lutas também. Algumas pessoas estão vivendo uma boa fase, uma fase tranquila, sem lutas. Mas pode ter certeza que alguma luta ela já enfrentou, ou ela ainda vai enfrentar. Então, tire os olhos
desse egoísmo de querer que o mundo te sirva, de se sentir indigno pela luta que você enfrenta. E eu sei que talvez você enfrente uma luta muito pesada hoje. Talvez você seja a pessoa que eu citei aqui, que tem uma criança no hospital. Talvez você seja a pessoa que esteja enfrentando um luto, uma perda dolorosa, ou uma situação que parece muito complicada para resolver. Então eu te convido também a ter um olhar otimista, que nem o de Maria, que no meio daquela confusão que estava a casa, com visita, com Marta reclamando, Marta arrumando, andando de um lado para o outro, arrumando as coisas e reclamando e xingando, ela escolheu focar na boa parte daquele momento. E eu sei que é desafiador, às vezes, enxergar a boa parte daquela situação. Talvez no momento em que você esteja no olho do furacão seja muito difícil enxergar a melhor parte. Então, nessas horas, o que cabe a você é se concentrar em fazer o seu melhor. O que eu vou fazer de melhor com isso aqui para resolver? Como eu vou lidar com isso aqui da melhor maneira? Pedir forças para Deus. Porque às vezes a melhor parte da situação da sua vida é fortalecer a sua fé. Não, você não necessariamente precisava passar por aquilo para ter fé em Deus. Mas talvez a fé vinha te convidando tantas vezes e você estava ignorando, vivendo uma fé superficial ou até nem tendo fé. Até entrar naquela situação e você enxergar que apesar de tudo, a mão de Deus está ali. Porque se você limpar a poeira dos seus olhos, sair do meio daquele nevoeiro, que está aquela confusão, daquele problema, você vai enxergar a mão de Deus ali bem na sua frente, estendida para você, para te ajudar. E falar assim, olha, tá uma confusão aqui, mas eu tô aqui. Igual a casa de Marta, tava aquela confusão, mas Jesus estava lá. Igual quando Pedro se arriscou a andar sobre as águas e ele olhou para as circunstâncias e ele começou a afundar. E quem estava na frente dele estendendo a mão para ele? Na hora que ele olhou para a confusão, para o mar, para os ventos, ele pensou, poxa, não vai dar certo. Isso aqui tem tudo para dar errado. Claro que tinha. Tinha quase tudo para dar errado. Só tinha um detalhe, o detalhe mais especial de todos. Jesus estava ali, na frente dele, estendendo as mãos para ele, para tirá-lo do meio daquela confusão, do medo, para salvá-lo. E às vezes quando a gente entra numa situação difícil, a gente fica tão atordoado que a gente não enxerga a saída. E a gente faz como Pedro, a gente fica olhando só para as circunstâncias, para as dificuldades. Racionalizando, não, isso aqui, como é que isso aqui vai dar certo? Olha para isso aqui, olha aqui, eu tô no meio do mar, é claro que isso aqui vai dar errado. Olha aqui como tem tempestade, como tem chuva, como tem vento, como é que isso aqui vai dar errado? Aí, quando você respira fundo, se acalma, você enxerga a mão daquele que tá ali sempre com você. Ele fala, olha, tá aqui, tá confuso, tá um caos, mas eu tô aqui. Se eu tô aqui, é a garantia de vitória, garantia de que vai dar certo, garantia de que você vai superar, de que isso aqui vai acabar, de que esse sofrimento tem fim, porque não tem fase que dure para sempre. Ontem eu li a frase que a minha psicóloga postou nas redes sociais dela. Toda vez que começou a chover, parou. Não tem chuva que dure para sempre, nem sol escaldante que dure para sempre. Não tem dor que dure para sempre. Vai passar. Só que como você vai passar por essa fase? O que você vai extrair dela? Será que você vai conseguir enxergar a melhor parte dela? Porque a melhor parte, com certeza absoluta, em primeiro lugar, é Deus nela. É a presença de Deus nela. Te estendendo a mão. E às vezes você fica ali, não quero pegar na sua mão, eu quero que isso aqui não exista, eu quero que essa situação não exista mais, eu quero que isso aqui acabe. Jesus disse, eu sempre repito isso aqui, no mundo tereis aflições, infelizmente. Infelizmente tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, que ele estava aqui e ele venceu o mundo e ele está do seu lado. Então você pode até tropeçar, você pode até cair,
mas aquele que te ampara está sempre do seu lado com as mãos estendidas. Só que às vezes cabe a você fazer um pouquinho de esforço e se levantar, estender as mãos para ele te puxar. E você, naquele estado de negação, de revolta, prefere não olhar para as mãos dele, não aceitar a presença dele ali. Com certeza, a boa parte de tudo que a gente enfrenta nessa vida é a presença de Deus. E além dessa boa parte, a gente pode tirar todas as outras boas partes, as nossas vitórias, os ensinamentos, o que a gente vai levar disso para a vida. Como a gente vai transformar esse momento de dor em uma semente para o futuro melhor. Eu já vivi várias situações muito desafiadoras na minha vida. E uma delas era que, quando eu era criança, a minha mãe tinha problemas com a justiça por causa do meu pai. Meu pai faleceu, deixou muitas dívidas, então a gente teve problemas com a justiça. E os advogados, que infelizmente a minha mãe tinha condição de pagar naquela época, não eram advogados muito bons, eram advogados, além de não serem talvez tão competentes tecnicamente, eram pessoas muito sem empatia, eram pessoas que não tratavam bem os clientes. Então, eles não respondiam direito à minha mãe, davam uma resposta nela, brigavam com ela, não passavam as notícias para ela da melhor maneira. E aquilo me angustiava muito. Às vezes eu via minha mãe chegava em casa muito chateada com aquela situação. E olha o que eu me tornei depois, eu me tornei advogada. E aí, quando eu passei a atender os clientes, eu pensei, eu vou dar o melhor atendimento possível para essa pessoa, porque essa pessoa tem uma dor na vida dela, um problema, e ela precisa de esclarecimento, então eu vou falar com ela de uma forma que ela entenda. Ela não fez o curso que eu fiz, então ela não vai entender o que eu vou falar. Se eu falar da forma técnica, vou falar de uma forma bem clara, para ver se ela entende. E eu vou falar com cuidado, com carinho, porque ela já está enfrentando uma situação complicada. E várias vezes eu recebi elogios desses clientes, dessas pessoas. Nossa, como você foi atenciosa, ninguém nunca me explicou essa situação desse jeito. Ninguém nunca me atendeu dessa maneira. Já aconteceu de eu fazer atendimentos e as pessoas chorarem comigo na minha frente, desabafarem, terem abertura para colocarem a dor dela, porque eu estava ali para ouvir e para acolher, não só para prestar um esclarecimento jurídico. Então, eu peguei esse limão e transformei numa limonada para abençoar outras vidas. É só um exemplo do que você pode fazer. Você pode pegar aquela situação e, é claro, depois de superá-la ou enquanto você a supera, transformá-la em luz que você vai levar para outras pessoas depois. Esse é só um exemplo. Como eu também dei um exemplo no vídeo passado de um amigo que tem uma filha com autismo e ele enfrenta desafios todos os dias dentro de casa. Todos os dias. Mas ele e a esposa dele transformaram isso em um movimento para ajudar famílias com autismo na cidade dele. Famílias que tinham um membro com autismo. Pais e mães que às vezes não sabiam o que lidar, não sabiam o que fazer com aquela criança, não sabiam como lidar em determinadas situações, não sabiam dos direitos daquelas crianças. Eles fazem reuniões para um apoiar o outro. Olha que incrível. Então, o que você faz com a sua dor? Porque tudo tem um propósito na sua vida. Tudo que acontece com você tem um propósito. É claro que a gente, por imaturidade, por infantilidade, às vezes a gente se mete em problemas que a gente não precisaria ter se metido. Mas até esses problemas nos ensinam algo. Agora, tem situações que não tem como a gente escapar. Parece que elas vieram, como esse meu colega que enfrenta essa questão com a filha. Mesmo assim, ele escolheu fazer um sorvete de limão com esse limão. E ele serve esse sorvete delicioso para os amigos dele, para os colegas dele, para as pessoas da comunidade dele, para ajudar essas pessoas a passarem por essa fase, por esse momento ou pela vida de uma forma mais suave. O que tem na sua vida hoje que você pode transformar esse limãozinho num sorvete de limão delicioso? Para você ajudar outras pessoas também. Porque saiba que quando você ilumina outras pessoas, a primeira pessoa que se ilumina é você. Se você está na escuridão e você acende uma luz, uma vela, uma lanterna,
você fica iluminado. Não é? Mesmo que você queira só iluminar as pessoas ao seu redor, a primeira pessoa que se ilumina é você. Quando você faz bem para outras pessoas, a primeira pessoa que fica com as mãos perfumadas é você. Então, não é fácil. Eu sei que não é. Racionalize, respire fundo. Fale, Deus, eu sei que isso tem saída. Não existe problema sem solução quando se tem Deus. Onde está a solução? Me ajude a enxergar. Pronto, enxerguei a solução. Vamos seguir firme na solução. Vamos seguir firme no que dá para fazer. No que eu consigo fazer. Entregar o que eu não consigo nas mãos daquele que faz o impossível. Daquele que é todo poderoso. E nunca se esqueça, às vezes é bom você ver isso, você assistir algum vídeo das galáxias, do universo, das estrelas. Por que eu te falo isso? Quando você vê um vídeo desse, você pensa, nossa, Deus é muito gigantesco, olha o que ele criou tudo isso aqui. Ele que criou tudo isso aqui, ele que é todo poderoso, ele que é a sabedoria e a inteligência infinitas, ele está do meu lado. Como é que alguma coisa pode dar errado para mim? Então, às vezes, eu gosto de assistir esses vídeos para eu me lembrar do tamanho de Deus. E isso aí é só um pedacinho do que a gente conhece. E Deus é muito maior do que isso que a gente já conhece, do que a ciência já mostrou, de existência de planetas, de constelações, de galáxias. Ele é muito maior que tudo isso. Se ele que criou tudo isso, se ele que rege toda a inteligência do universo, ele é o maior detentor de todo saber. Se ele está do seu lado, por que é que o seu problema não tem solução? Por que é que você acha que o seu problema específico não vai ter solução? Ele tem sim. Existe sim uma saída. Ore e peça a Deus a direção. E peça força e sabedoria. E não deixe que o inimigo plante mentiras no seu cérebro. Mantenha a sua mente alinhada. Mande no seu cérebro. Mostre quem manda nele. Não permita que o inimigo plante sementes do mal, de que não vai dar certo, de que você está perdido, de que você nasceu para sofrer. Isso não é verdade. Seja autoridade na sua vida, porque o Criador de todo o universo é com você. Se você chegou até aqui, deixe o seu curtir e envie esse vídeo para uma pessoa que você gosta.